Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje estamos estudando nesse trimestre, né? A carta de Tiago, ok? A carta de Tiago, que é a lição número 7. A língua, um aferidor de medida, de maturidade. A língua, um aferidor de maturidade. O texto-chave se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que o governa. 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. 7. Porque toda natureza, tanto de bestas feras como de aves, tantos répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza. 9. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Agora sim o 9. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? 12. Para encerrar, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, tampouco pode uma fonte dar água salgada ou doce. Então hoje vamos estar falando sobre a língua, né? Tiago, na sua carta, que é uma carta de um cristianismo prático, ok? Ali você vê Tiago usando exemplos do cotidiano, do dia a dia, para explicar as coisas espirituais, para explicar um comportamento cristão e como o cristão deve se comportar, qual atitude que o cristão deve ter, amém? O comportamento que o cristão deve ter. Então hoje vamos estar falando sobre a língua, um aferidor de medida. O que é um aferidor? Um aferidor é uma espécie de uma balança, né? Ele aferiu, ele comprovou alguma coisa, né? Inclusive toda a balança tinha que ser aferida, tinha que ter o aferidor para comprovar que aquela balança estava certinha, estava justa, ia dar o peso real, ok? Ela estava aferida. Então a língua, um aferidor de maturidade. O que é maturidade? Maturidade é aquela parte da vida, o desenvolvimento da vida, onde você consegue tomar decisões, né? De uma forma mais coerente, de uma forma mais sensata, né? Aquela maturidade vem da ideia de maduro. Uma pessoa que tem maturidade é a pessoa que está maduro. Então entendemos que uma fruta quando ela está madura, ela está pronta para ser colhida, ok? E ser consumida. Então a ideia é essa, nós estamos prontos, ok? Claro que a vida cristã é um trabalhar todo dia. A salvação, a conversão é um momento só. Você decide entregar a vida para Jesus Cristo. É aquele momento, a conversão. Mas a transformação em um santo é uma vida toda. Ok, meu irmão? Então hoje, essa carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12, vamos estar comentando
esses 12 versículos. Fica aí com a tua Bíblia. Vamos usar a João Ferreira de Almeida, aquela Bíblia que você tem na sua casa, que você leva para o culto, que é a versão mais tradicional entre os cristãos da Assembleia de Deus. Amém? Acompanhe na lição o tópico 1. Então, tópico 1, a maturidade no falar. Parte 1 do tópico 1, o mestre. Agora, Tiago começa o capítulo 3 da sua carta, né? Não que ele escreveu o capítulo. Capítulos e versículos foram inclusos depois. Os escritores, tanto do Velho como do Novo Testamento, não escreveram com capítulos e versículos, tá, gente? Eles escreveram todo o livro, então não tem capítulo e versículo. Então, capítulos e versículos foram inclusos depois, tá? Então, nós, para nossa orientação, a capítulo 3 de Tiago, capítulo 3, versículo 1, olha o que ele fala no começo da lição, que ele vai começar a falar sobre o uso da palavra, da língua, da palavra, aquilo que tu expressa. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, mestre. O mestre, gente, o professor, é um ministério maravilhoso. Paulo, ele fala aí na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo, quem? Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Então, o mestre está incluso nos 5 ministérios da igreja. O mestre está incluso ali. E todos os ministérios são importantes, ok, gente? Um não é menos importante ou mais importante que o outro. Todos os 5 têm a sua relevância, a sua importância, a sua necessidade. Tanto é que depois que começa a ler ali Efésios 4 e 11, a partir do versículo 12, 13, acho que até o 17, Paulo explica ali a importância desses 5 ministérios. Então, os 5, eles trabalham juntos, como uma mão, ok? Os 5 trabalham juntos. Então, mas o mestre, Tiago começa dizendo, olha, não sejam mestres, como é que ele diz ali? Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que é um mestre? O mestre é o camarada que ensina, é o camarada que é um instrutor, então tem o caminho da vida cristã, ele é responsável, Deus deu essa chamada para ele ensinar o caminho, por onde é que é o caminho e como andar nele. Olha só a importância do mestre. O mestre ensina onde está o caminho e como andar nele. Ele diz, ó, é por aqui, e tu tens que andar assim. Então, olha só a importância do mestre. Só que a importância é tão grande, e aí então aumenta o quê? A responsabilidade. Por isso que Tiago, que ele com certeza ouviu os ensinamentos de Cristo, a parte que Cristo foi mais enfático, mais profundo, vamos dizer assim, não foi nos milagres, nem nas suas maravilhas que ele fazia. A parte mais profunda de Cristo, se você estudar os evangelhos, vai ver que a parte mais profunda era o ensinamento. Os seus ensinamentos eram muito profundos. Ele pega contextos do dia a dia do povo de Israel e aplica na vida deles. O reino do céu é semelhante a um homem que fez uma viagem, Então ele vai colocando coisas que ele conhecia para eles entenderem as verdades espirituais. Isso é maravilhoso. Então ainda as pessoas diziam, como que ele ensina com essa autoridade? Enquanto os camaradas, os sacerdotes, os homens que eram responsáveis para explicar a lei, para explicar as verdades de Deus, queriam só saber de benefício próprio, Jesus não. Jesus veio, o Filho de Deus, e ensinou as verdades espirituais, estava ensinando para aquele povo. Escolheu aqueles homens para seguirem depois o Evangelho, continuarem a pregação do Evangelho, ensinando essas verdades espirituais. Então, por isso que o mestre, ele terá um duro juízo se ele não agir corretamente, se ele não ensinar o caminho certo, se ele não ensinar como andar corretamente naquele caminho, duro será o juízo dele. A palavra duro ali quer dizer pesado, e a palavra juízo quer dizer um veredito. O juiz dando veredito para aquele réu, batendo o martelo. Ó, tu vais pegar tantos anos de cadeia, aquela história toda. Tá entendendo? Então, olha só. Então, que Tiago está dizendo, olha, muitos de vocês não sejam mestres, não queiram ensinar os outros, porque se tu ensinar errado, camarada, o negócio vai pesar para ti. Se tu ensinar errado, se ensinar com benefício próprio, se tu ensinar o que não é conforme a sã doutrina, vai ter um duro juízo. Aqui nessa terra não vai acontecer nada.
Não vai ter problema nenhum. Tu pode ensinar a vida toda, tu vai ficar mil maravilhas. Mas lá na eternidade, meu amigo, lá tu vai prestar conta com Deus. Então, olha a responsabilidade do mestre. Havia os mestres da lei, tá? Eles deveriam ensinar a lei para o povo. O que significava a lei? Qual era a importância da lei? Não como um peso, não como um jugo religioso, mas como uma forma de vida, de ter comunhão com Deus. Tudo leva o homem a se aproximar de Deus. Está entendendo? As palavras de Cristo eram para trazer o homem mais perto de Deus, não afastar ele. Enquanto que os sacerdotes religiosos usavam o seu legalismo, a lei, para afastar as pessoas. Não, vocês não merecem Deus. Nós, os sacerdotes, é que podemos chegar diante de Deus. Vocês não. Aí Jesus vem quebrar todo esse conceito, gente. Aleluia. Eita Deus, glória a Deus. Parte 2. O varão, o perfeito varão. A parte 2 do tópico 1, o escritor destaca a universalidade do pecado, ao afirmar que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Olha só, vamos ler ali o versículo 2, que é da parte 2 do tópico 1. Versículo 2, capítulo 3 de Tiago, versículo 2. No versículo 1 diz assim, meus irmãos, não sejam mestres, ok? Para não receber duro juízo. Aí olha o que ele fala no 2. Por quê? Ele está dando uma explicação. Por que não devem ser mestres? Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é homem, tal homem, aí está a questão homem e mulher, tá? Tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Meu Deus! Olha o ensinamento muito profundo e muito simples ao mesmo tempo que Tiago traz para nós. Por quê? Ele começa no versículo 1, olha só. Versículo 1. Não sejam muitos de vocês mestres, porque receberão duro juízo. Por quê? Ele vai dar a explicação. Por quê? Todos tropeçamos em muitas coisas. Essa palavra tropeçar é literalmente falhar na caminhada. Você está andando na rua e tropeça numa pedra, alguma coisa ali, você tropeçou o quê? Você falhou na sua caminhada. Então a palavra tropeço quer dizer você falhou na sua caminhada. Então muitos de nós tropeçam em muitas coisas. Muitos quer dizer, essa palavra muitas quer dizer o quê? Frequentemente. E coisas quer dizer o quê? De muitas maneiras. Então olha só o que Tiago está colocando. Porque todos o pecado universal. Porque Paulo diz em Romanos, não há um justo sequer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos tropeçamos em muitas coisas, isso é, todos falhamos na caminhada em muitas maneiras e frequentemente. É muito fácil, irmão. Se nós se desligar do trono, não estiver buscando a Deus, é muito fácil tropeçar na caminhada. Então, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aí, Tiago coloca algo muito legal para os leitores dessa carta, desse grupo, entenderem. Se alguém, isso é, uma pessoa, não tropeça em palavra, isso é, naquilo que fala, não erra naquilo que fala, o tal varão, a tal pessoa é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Gente, olha o ensinamento de Tiago. Quer dizer, se você, ele está dizendo assim, vocês aí que estão lendo essa carta, se vocês não tropeçam, vocês não falham na hora de falar alguma coisa, vocês cuidam no que vocês falam, vocês têm sensatez, vocês pensam antes de falar, é isso que Tiago está dizendo, se vocês pensam antes de falar, então vocês são perfeitos e poderosos. A palavra perfeito quer dizer, você sabe tomar as decisões certas. Para quê? Para refrear todo o corpo. A palavra refrear quer dizer o quê? Colocar um freio. É colocar um freio. Quer dizer, você é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. O que é o corpo? Ali fala da natureza humana. Gente, olha que maravilhoso. Então, se nós temos, como o Tiago está dizendo, se nós temos condições de refrear, de cuidar com aquilo que nós falamos, nós somos perfeitos e poderosos para quê? Para refrear todo o corpo, para refrear a nossa natureza humana. O tal varão será o quê? Como diz Tiago, o tal varão será perfeito. Quer dizer, será melhor, não perfeito, né? O santinho, o santarrão, que, né? Só falta Deus arrebatar ele, que está tão perfeito que ele é. Não estou dizendo isso. Mas ele vai conseguir refrear todo o corpo.
Ok? Então ele cuida no que ele fala. Olha o que Tiago está dizendo, gente. É maravilhoso. É muito simples isso aqui. É uma vida cristã muito simples. Então, quer dizer, se eu cuidar no que eu falo, eu vou conseguir refrear todo o meu corpo, a minha natureza humana. Tá bom, gente? Olha só que maravilhoso. Aí entramos no tópico 2 da lição: o papel decisivo no falar. Olha só. Então, o poder que há nas palavras, meu irmão. O poder que há nas palavras. Eu sempre falava para os adolescentes na escola bíblica: tem palavras que machucam mais do que um tapa. Aí eu entendo que tem palavras que as pessoas falam e aquilo não é simplesmente faz mal na hora, aquilo vai remoendo, aquilo vai penetrando cada vez mais, cada vez mais. Sim, parece que vai acabando com a pessoa. A pessoa não, como eles falam, né? A pessoa não presta mais. Então, olha só, então o papel decisivo no falar, tópico 2, parte 1 do tópico 2. A língua como condutora. O que é um condutor? É um guia. A língua como guia. Desde as primeiras civilizações, na lição, tá? Desde as primeiras civilizações, o cavalo é tido como um bem fundamental, sendo útil em batalhas e transportes. Mesmo sendo um animal feroz e forte, o efeito do freio cede aos desejos do mais frágil homem. Tiago está usando dois exemplos, no versos 3 e 4, Tiago está usando dois exemplos para explicar o versículo 1 e 2. Texto fora de contexto não é pretexto. Você não pode ler um versículo e fazer uma doutrina, tá? Você não pode. Você tem que entender o pensamento do escritor, que Deus deu para ele. Olha só o que Tiago, ele começou no 1, versículo 1 do capítulo 3, versículo 2, agora tem o 3 e 4. É uma sequência de uma ideia que Tiago está colocando. Você tem que, às vezes, começa a ler no versículo 1, aí lê o 2, o 3 e o 4 e o 5, está aqui no 5, opa, tem que voltar lá no 1, para entender por que ele começou esse pensamento. E isso é meditar na palavra. Sabe qual é o povo mais fácil de ser enganado? Sabe? O povo que não tem conhecimento. Vamos lá. Então, Tiago está usando dois exemplos aqui para explicar essa questão do varão que consegue refrear todo o seu corpo. Ele usa o exemplo do cavalo e do navio. Versículo 3. Vamos ler. Versículo 3, acompanhe comigo. Ora, nós colocamos, ou pomos, né? Freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, por menor que seja o cavaleiro, por menor, mais fraco, através do freio que ele coloca na boca do cavalo, ele consegue dirigir, isso é, ele consegue colocar o cavalo em qualquer direção. Olha o exemplo que Tiago está usando, um exemplo muito simples e muito fácil de entender, para mostrar o varão perfeito que domina a sua língua, ok? E consegue refrear todo o corpo. Primeiro ele usa o cavalo. Então, pode ser homem, como o comentarista falou, pode ser homem mais frágil, mais fraco. Mas se ele está ali em cima e segurando o freio, ele direciona o cavalo, por mais forte que seja, para onde ele quiser. Onde ele quiser. Então, olha só, tá, primeiro exemplo do cavalo. Segundo exemplo, agora o Tiago usa o exemplo do navio. Versículo 4, acompanhe comigo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas por impetuosos ventos, se viram como com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que governa. Agora, Tiago usa um exemplo mais forte ainda. Primeiro eu sou do cavalo, um ser humano em cima do cavalo, guiando o cavalo, muito mais forte que o ser humano, guiando o cavalo para onde ele quer. Agora ele usa o exemplo do navio. O navio é uma embarcação muito grande, que vão várias pessoas. Então a embarcação, quando ele fala impetuosos ventos, está querendo dizer o seguinte: essa embarcação pode ser levada por um grande mar para qualquer lugar. Porém, tem um camarada ali dentro com um pequeno leme, consegue direcionar essa embarcação por outro caminho, segundo a sua vontade. Essa palavra vontade quer dizer o quê? Desejo, como ele quiser. Tá entendendo? Então, olha, dois exemplos que Tiago usa para explicar o domínio daquele que consegue refrear a sua boca, as suas palavras, consegue dominar toda a sua natureza humana. E ele usa esse exemplo do cavalo e do navio. Do cavalo guiado por um homem, por mais fraco que seja, e por um leme
também pequeno leme guiando aquele navio, grande por maior que fosse, né? Que coisa incrível, gente. Vamos lá. Parte 2 do tópico 2. A língua maliciosa. Na lição, tá? O autor intenciona advertir seus leitores sobre os danos que as palavras proferidas impiamente, isso é, com maldade, poderiam causar. Para isto, ele faz uso da metáfora do fogo, isso é, ele compara com o fogo, ao atribuir à língua seu alcance destrutivo. Meu Deus. Vamos dar uma rebobinar aqui. Primeiro ele diz, para não ser mestre em si mesmo. Aí ele diz, por quê? Porque nós tropeçamos em muitas coisas, nós erramos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, não erra na hora de falar, ele consegue refrear a sua natureza humana, consegue segurar a sua natureza humana. Aí ele dá dois exemplos para explicar isso. O cavalo, guiado por um homem, e o navio, o grande navio, guiado por um leme. Aí no versículo 5, assim também. Olha só. Então agora ele colocou ali o cavalo e o navio. Aí ele diz assim, quer mostrar, trazendo de volta para a conduta do ser humano, a conduta cristã do ser humano. No versículo 5, assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então a língua, o que é? É um pequeno órgão do corpo humano. A palavra pequena ali, Tiago queria dar a ideia do tamanho dela em relação às outras partes do corpo. Eu uso meu braço, eu uso as minhas pernas, eu uso todo o meu corpo. Então, Tiago, quando ele fala esse pequeno órgão, para quê? Para dar a ideia do tamanho dele em relação ao corpo. Falando lá do cavalo com o freio e do leme no barco. Assim também, esse gloria-se, isso é arrogante. A palavra gloriar-se ali quer dizer vaidade, quer dizer arrogância, quer dizer petulância, o cara que se acha. Aí eles, olha só, esse pequeno membro, ele se acha tanto, né? Ele se acha muito e ele pode, como diz no verso 5, quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então incendeia quer dizer o quê? Começa a pegar fogo. Não é que está incendiando, não. Começa. Essa palavra incendeia quer dizer está começando a pegar fogo. Ok? Então olha o que Tiago está colocando. Então eu creio que havia um problema ali nessa comunidade que ele passou essa carta. Havia um problema ali naquilo que as pessoas talvez ensinavam, talvez conversavam, talvez se falavam. Havia um problema ali. Então agora ele quer tratar nisso com esse povo. Está trazendo esse exemplo para tratar para esse povo. Porque ele não vai escrever uma coisa nada a ver, né? Ele é o médico que vai dar o remédio para aquela pessoa está passando. Os sacerdotes, havia o tanque lá de água, no tabernáculo lá do deserto. Antes de entrar no local santo, havia um tanque de água. Os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar lá, ok? Agora vem o Novo Testamento, a nova aliança. Nós não precisamos mais lavar as mãos, por quê? Porque não somos salvos por obras, ok? Mas sim pela graça. Então as obras não salvam, não precisamos mais lavar as mãos. Tanto é que Jesus lavou os pés dos discípulos, ok? Então por que precisamos lavar os pés? Por causa da nossa caminhada. Então todos os dias nós precisamos limpar os nossos pés por causa da caminhada nesta terra, querente. Por isso que é interessante você estar todo culto na tua congregação, na tua comunidade de fé, para o teu pastor, seu homem que vai ali se abaixar e vai lavar o teu pé, nessa caminhada. Tá entendendo como é que funciona? Amém? Então, olha só, a língua, o que ela pode fazer? Uma palavra proferida numa hora errada, no momento errado, ou antes da hora, ou mesmo uma inconveniência, um pequeno incêndio, pode, como diz Tiago ali no versículo 5, um pequeno incêndio coloca fogo num grande bosque. Olha só, aí o versículo 6, falando do incêndio no bosque, versículo 6, a língua também é um fogo como mundo de iniquidade.
a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus, que versículo, gente. Isso aqui dá 2 horas de aula ou 2 horas de pregação, conforme você queira. Aí nós entramos lá no 1 de novo. No 2, desculpem. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Versículo 2. Agora olha o que Tiago fala no 6. A língua também, segundo o incêndio do bosque, é um fogo, como mundo de iniquidade, maldade. Ali essa palavra iniquidade também no original grego quer dizer injustiça. Ok? Mundo de injustiça. A língua está posta entre os nossos membros, nosso corpo, nossos membros, e contamina todo o corpo. A palavra contamina quer dizer o quê? Manchar, sujar, denegrir. Então olha só, a língua consegue incendiar um grande bosque e então a ideia é contaminar todo o teu corpo. Olha só, e inflama o curso da natureza. Então, olha só, inflama o curso. O que é curso? É sequência, é caminho. Natureza, natureza é o local que a gente vive, natureza é a nossa comunidade, natureza é a nossa vida, nosso caminhar, é tudo. É aquele, engloba onde nós vivemos, onde nós estamos. Então, olha só esse versículo 6, gente. Ele fala no versículo 5, do fogo que se começa num bosque e pode destruir tudo. E assim também a língua que está no nosso corpo, que pode contaminar todo, manchar, sujar, denegrir todo o nosso corpo, né? Tem aqueles camaradas, meu, olha o cara é perfeito, aí vai abrir a boca, estraga tudo. Não tem? Isso é, por mais perfeito, por mais bonito, por mais elegante, por mais postura que ele tenha, ele vai abrir a boca, denigre, suja, mancha todo o seu corpo, toda a sua natureza, tudo que ele representa visualmente falando, não vale mais nada. O quão é importante a nossa maneira de falar. Depois vamos comentar alguma coisa aqui tremenda, tá? Então olha só, quão importante é o falar, ok? Então, aí entra na parte 3 do tópico 2. A língua é indomável. O que é uma coisa indomável? Uma coisa que nos pode controlar, uma coisa que nos pode parar. Ele é indomável. Então, o escritor, aqui o comentarista faz a pergunta na parte 3 do tópico 2. A língua é indomável? O escritor inicia o verso 7 com uma declaração positiva, ao afirmar que a ordem dada por Deus ao homem para dominar a criação estava sendo executada com sucesso. E é verdade, nós dominamos toda a natureza. Entretanto, uma afirmação negativa é apresentada no verso 8, quando ele assevera que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Meu Deus. Então vamos ler o verso 7, acompanhem comigo. Porque toda a natureza, aí fala do cosmos, né, daquilo que nós vemos, toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa, isso é, se domina, se subjuga, foi domada pela natureza humana. Então olha só, verso 7, toda a natureza que nós vemos, animais, bestas feras, né, os animais domésticos, aquela coisa toda, foi domada, subjugada pelo quê? Pela natureza humana. Deus nos deu isso, tá ali o comentarista falou, escreveu, Gênesis capítulo 1 e 26, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Então você domina. Então nós estamos fazendo isso com sucesso, porém, olha o que ele diz no verso 8, Tiago, mas nenhum homem pode domar a língua. Por isso que ele fala lá no verso 2, se o homem não tropeça em palavra, ele é o varão perfeito e poderoso para refrear, segurar toda a sua natureza humana. Aí aqui no verso 8, olha só como é importante entender o contexto, tá, gente? Aí no verso 8 ele fala, e nenhum homem pode domar a língua, isso é, domesticar, só falar quando é necessário, quando é para edificação. Se Deus criou o homem
para adorá-lo. Gente, então como que nós vamos ficar falando outras coisas com esse dom do falar, de se comunicar? O ser humano é o único que consegue expressar suas ideias, seus pensamentos através da fala. Os animais, eles têm a sua natureza, os seus sentimentos, aí os biólogos conseguem entender a sua natureza, mas o ser humano consegue expressar as suas ideias e seus pensamentos através da fala, ok? Isso é maravilhoso. Então, só que mesmo assim, ele tendo esse dom, vamos dizer assim, ele não consegue domar. Como o comentarista faz a pergunta, a língua é indomável? Segundo o Tiago, ela é indomável. Não consegue se domesticar. Quer ver numa discussão, né? A gente fala cada coisa que... Vamos lá. Então, verso 8. Nenhum homem pode domar a língua. Aí Tiago complementa. É um mal que não se pode refrear. Isso é, parar a hora que tu quiser. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. O que é peçonha? Veneno. Quando Tiago fala ali de malícia, o que é malícia? Malícia é você despistar. Eu fui malicioso, eu tentei despistar, parecendo que era uma verdade, mas não era. Eu estava despistando a verdade, né? Tem aquelas pessoas que fazem isso. Eu não menti, mas você foi malicioso, você despistou da verdade, ok? Não me perguntaram, não menti, não me perguntaram. Você está sendo malicioso. Você sabe e não fala. A perguntar só o que você poderia responder, ok? Está sendo malicioso. Então a língua realmente, o que Tiago coloca, ela é um mal, é com peçonha mortal, então é um veneno. Essa palavra peçonha ali também no original quer dizer flecha. Então uma seta, dependendo daquilo que você fala, é uma seta maligna até, dependendo do que você fala na vida da pessoa. Isso é muito, muito perigoso, gente. Nós como povo de Deus, nós como cristãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Vamos ver, já vamos comentar sobre isso. Tópico 3 para nós encerrar. Uma fonte, dois sabores, está na lição. Parte 1 do tópico 3. A contrariedade nas palavras. O que é contrariedade? A palavra contrariedade quer dizer dois pensamentos que são contrários. Isso é, fala uma coisa e vive outra. Ou pensa uma coisa e faz outra. Então isso está sendo contrário. Não fecha, você faz uma coisa e pensa outra. Então, é uma contrariedade. Então, o comentarista começa aqui. A contrariedade nas palavras. Parte 1 do tópico 3. Com ela, observa Tiago, a língua, né? Com ela, observa Tiago, abençoamos ao Senhor. Isto era significativo para o judeu diante das inúmeras orações de a vida que ele tinha. Então, olha só o verso 9. Vamos lá. Com ela, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Olha a contrariedade, o contrário, duas ações que são contrárias. Como nós agimos com nossas palavras. Então, olha o que Tiago está dizendo. Com a língua, com as nossas palavras, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, né? É muito fácil, a culpa é da língua, não é minha. Não. A língua expressa aquilo que tu está pensando. Jesus disse, do coração provém os adultérios, as blasfêmias, o roubo, a inveja, a intolerância, vem do coração do ser humano e é expressa através de palavras, ok? E depois, claro, através de atitudes também. Então, com ela, bendizemos, isso é, louvamos, falamos bem, bendizemos a quem? Ao Senhor, ao nosso Deus. E amaldiçoamos, isso é o quê? Lançar uma maldição, querer mal ao homem, que é semelhança de Deus. Gente, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, em cada ser humano, por mais deteriorado que ele esteja, Deus criou ele para ser a imagem e a semelhança do Senhor. Então, olha o que Tiago está dizendo, ele está mostrando a contrariedade daquele povo ali. Olha, vocês, com a boca, com a língua, vocês bendizem a Deus, dão glória a Deus, aleluia. Vocês com a boca, dão glória a Deus, aleluia. Mas também com a boca, ficam xingando o camarada. Que vão para as reuniões de fé e vão lá e adoram e exaltam a Deus. E estão sendo sinceras?
Não estou dizendo que elas estão sendo mentirosas, estão sendo até sinceras, mas quando tem algum evento esportivo, ficam ali falando palavras até, dependendo do caso, obscenas para aquelas pessoas que nem sabem que eles existem. Ah, camarada, não sei o que, fez isso errado e fica ali falando do cara. Então, olha só, com a mesma boca, nós bendizemos ao Senhor, damos glória a Deus, aleluia, e com a mesma amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, olha só, gente, como? Aí entra a parte 2, rejeitando a duplicidade. Então, verso 10, da mesma boca. Então, primeiro ele diz, com a língua, nós falamos bênção, profetizamos, abençoamos, deixa eu ver de novo aqui, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Aí no verso 10, da mesma boca, isso é, da mesma saída, da mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. O que João escreveu lá na sua carta? Acho que é a primeira carta. Como tu pode dizer que tu ama a Deus que tu não vê e não ama o teu irmão que tu vê? Olha a incoerência. Olha só a incoerência. O que é incoerência? É falta de lógica. Não é lógico. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Cadê Deus? E não amo meu irmão que eu vejo. O trato com Deus é diferente. Mas o trato com o ser humano ali, porque tu está vendo os defeitos dele, tu está vendo as imperfeições, é isso que às vezes é complicado tu tratar. Mas Jesus foi bem claro, amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu pensamento, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, e amai ao teu próximo, como a ti mesmo. Tu não se ama, camarada? Então ama o teu próximo também. É por isso que ele diz, com a mesma boca, isso é a mesma saída, porque a origem é do coração, tá? A mesma saída procede bênção, isso é, procede um presente. A palavra bênção quer dizer presente, procede presente, bênção, e procede maldição, isso é, uma condenação. A palavra maldição quer dizer literalmente isso, uma condenação. Então, quando tu profere uma bênção, é como se estivesse dando um presente, né? Assim, meu Deus, Deus me deu uma bênção, foi um presente. Aí quando tu libera uma maldição, tu tá dando uma condenação para aquela pessoa. E nós como cristãos, gente, eu tenho que me policiar muito. Então olha só, uma condenação. Aí o Tiago diz assim, gente, não convém que isto seja assim. Esse não convém quer dizer o quê? Gente, isso não é correto, isso não é justo. E nós fazemos isso muito fácil. Nós estamos aqui falando bem e depois estamos falando mal. O que sai da nossa boca só Deus para ter misericórdia. Então olha só o que Tiago está discorrendo aqui do versículo 1 a 12 dessa carta. Ok? A parte 3 do tópico 3. A grande incoerência. Agora ele encerra. A grande incoerência. Eu falei que incoerência quer dizer o quê? Falta de lógica. Não tem lógica. Não é lógico. Olha o que ele fala no versos 11 e 12. Porventura, ele está querendo explicar a questão da duplicidade. Quando tu fala de bênção e maldição através da tua boca. Então ele fala no verso 11. Porventura, deita alguma fonte, a origem, de o mesmo manancial, a saída. Então a origem é o coração, a fonte, o manancial, a boca, a saída. Do mesmo manancial, água doce ou amargosa? Ó, então ele quer dizer, gente, se do manancial de águas sai água doce, não sai amarga? Por isso que ele pergunta, sai água doce e amarga? Sai dois tipos de água? Não, sai só água doce. Se do manancial sai água doce, não sai amarga, como é que da nossa boca vai sair bênção e maldição? É isso que está querendo dizer para aquele povo ali. Aí no versículo 12 ele fala, meus irmãos, aí ele fala da incoerência, da falta de lógica. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Quer dizer, ele inverteu o fruto das árvores. Ele inverteu isso. Pode a figueira produzir azeitona? Pode a videira produzir figo? Sendo que era inverso. Quem produzia figo era a figueira e quem produzia azeitona era a videira. Ele inverte os frutos para a pessoa entender o que ela estava falando, o que ela estava expressando, que estava tudo errado. Gente do céu, essa carta é maravilhosa. Quer dizer, toda a palavra de Deus é maravilhosa.
Tu quer ser um crente melhor? Tu quer ser um seguidor de Cristo melhor? Leia a Bíblia, meu Deus. Por favor, gente. Leia a Bíblia. Não tem mistério. É orar e ler a Bíblia. Jejuar, se consagrar, ir nas reuniões de fé, beleza, faz parte. Mas a tua vida com Deus tem que ler a Bíblia, camarada. Amém? Então, olha o que ele diz. Pode, gente, uma figueira produzir azeitona? Tu vai dizer, não, claro que não. Pode uma figueira produzir figo? Não. Pode uma bananeira produzir tangerina? Não. Pode uma macieira produzir banana? Não. Aí diz assim também. Pode uma fonte, quer dizer, a tua origem, produzir, teu manancial, água doce e salgada? Gente, bênção e maldição. Pode a fonte, o coração, produzir a saída, água doce ou amarga? Bênção e maldição? Pode? Então, olha só o que Tiago deixa muito bem claro para nós. Uma vida correta cristã. Pode, gente? Não. Não pode uma fonte produzir água doce e amarga. Não pode uma figueira produzir azeitona. Não pode uma videira produzir figo. Não pode uma bananeira produzir tangerina. Não pode. Assim também não pode sair bênção e maldição do nosso corpo, não pode da nossa fonte, da nossa boca, da nossa língua. Não pode, gente. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Muito cuidado com o que nós falamos. Se nós soubéssemos o poder que nós temos dentro de nós, através do Espírito Santo, gente, mas nós não temos noção. Nós não temos capacidade, às vezes, não temos ideia do poder que Deus deu para a igreja de Cristo. Não estou falando de denominação, não. Estou falando da igreja de Cristo. 2013, teve grandes passeatas pelo Brasil e pessoas fazendo protestos na estrada. Tudo bem. As pessoas estão no seu direito de ir e vir, de protestar e criticar os governantes, beleza. Mas o papel da igreja não é para ir para a rua, para ficar protestando. O papel da igreja é para ficar orando. O papel da igreja é para orar. Paulo fala em Timóteo, orai pelos governantes para que tenham paz. Então nós temos que abençoar, irmão. Nós temos que proferir bênção na vida das pessoas, mas o melhor que nós temos que fazer é abençoar essa nação, abençoar o teu vizinho. Ai, abençoa, irmão, abençoa mesmo. Amém, queridos? Então que da nossa boca, a partir de hoje, sai o mínimo de coisa ruim, começa a sair bênção, começa a sair vitória, começa a sair, as pessoas querem escutar coisas boas. O ser humano quer escutar coisas boas. A internet está proliferada de frases de alto efeito, de ajuda, de pessoas trazendo mensagens positivas. E nós, a Igreja de Cristo? Que mensagem trazemos para as pessoas? De um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma? Ou falamos só do inferno, da condenação? Isso é real, existe, claro, concordo. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho, não para condenar ninguém. Amém? Quem vai julgar e condenar é o Senhor. Amém? Muito obrigado pela tua participação, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Fiquem na paz. Beijo no coração. Tchau. Glória a Deus.